Dia 74, mais um dia de review de Café com Deus Pai. A palavra de hoje é a valor. Lucas 12, 22, 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que a roupa. Mateus 6, 25, 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam e não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer da vida de vocês? Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Salmo 55, 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mateus 7, 7, 11. Peçam e lhes serás dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes serás aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Hebreus 13, 5, 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz: Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Na palavra de hoje, a gente tem dois pontos principais aqui que eu gostaria de ressaltar. Um dos pontos é sobre a ansiedade. A questão da ansiedade, ela tira a paz de todo mundo. A ansiedade é aquela agonia, aquele futuro, aquele pensamento excessivo no que está por vir, no que vai acontecer, e isso destrói muitas pessoas. As pessoas que sofrem com ansiedade, elas não conseguem aproveitar esse momento que elas estão vivendo, elas não conseguem ter a calma e viver no presente, elas estão sempre pensando no futuro, sempre na agonia, sempre no medo, na preocupação. Assim como as pessoas que têm depressão estão presas e ligadas ao passado, que também é outro problema muito grave, porque a gente acaba não vivendo o nosso presente em virtude daquilo que já aconteceu e aquele trauma e aquelas marcas que geraram no nosso interior. E tudo isso a gente tem que entregar nas mãos de Deus, porque o que aconteceu foi o que moldou o que a gente é hoje. Tinha um motivo, a gente pode ainda não entender, lá no futuro a gente vai entender, mas tinha um motivo para ter acontecido. E a gente tem que confiar que Deus fez o que era para ser feito, que Ele deixou e permitiu o que era para ser permitido, seja por erros nossos que a gente pagou, ou seja por algum motivo maior do que Ele estava procurando para a gente. Então a gente tem que ter essa confiança absoluta em Deus. Com relação à ansiedade, se Ele cuida dos pássaros no céu e cuida dos lírios no campo, por que Ele não vai cuidar da gente? Eu sou pai, muitos de vocês também são pais. Se você não vai dar alguma coisa para o teu filho, você coloca para o teu filho ver?
Teu filho não pode comer chocolate. Você come um chocolate na frente dele? Se você deixa o seu filho ver, se você mostra para ele, é porque você tem a intenção de dar. Então, se Deus coloca um pensamento na sua cabeça, se Ele coloca uma coisa na sua mente, é porque Ele tem a intenção de te dar. Não quer dizer que Ele vai simplesmente chegar e dar. Eu dou presentes para os meus filhos, mas eu não dou de mão beijada. Eu faço eles ter uma contrapartida. E com Deus também é. A confiança, a fé e a ação. Para daí sim ter essa contrapartida e a gente ter aquilo que a gente deseja. Então, a ansiedade a gente não precisa ter, porque a gente vai fazer a nossa parte e Deus vai colocar o caminho. Então vamos entregar o nosso futuro nas mãos dele, porque por mais que a gente queira, a gente não acrescenta uma hora de vida, mas ele sim acrescenta. Então a gente tem que pensar muito nisso. Como diz outra passagem, a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente serve ao dinheiro ou serve a Deus. Só que quem serve a Deus e se dedica a Deus, todo o resto lhe será acrescentado. Isso está escrito, são as palavras, são promessas. E o que Deus prometeu é cumprido. Deus não falha com as promessas que Ele tem com a gente. A outra parte ali que eu quero ressaltar ali é uma passagem que eu acho uma das mais incríveis da Bíblia, que muita gente não entende, e isso muda a vida de uma maneira absurda. Busque e encontrará, pedi e lhe será dado, bata e a porta lhe será aberta. Ele fala sobre você ter a fé, de buscar, de pedir, de acreditar. E com tudo isso, lhe será dado. Mas não é simplesmente você, não, eu vou pedir e eu vou ganhar. Não é assim que funciona. A gente vai ser testado, a gente vai ter uma prova, a gente vai ter várias questões que vai envolver tudo isso que a gente quer. Mas se a gente tiver fé, fizer ação, a gente vai chegar. Porque Deus ele está aqui para prover as coisas para a gente e para transformar a vida e dar abundância para todos nós. Todo mundo que pede de coração, faz o que tem que ser feito, lhe será concedido. Só que a fé, ela antecede a todos os outros passos, a servidão a Ele também. Então as pessoas às vezes não entendem isso e vivem vidas que poderiam ser muito melhores por falta de entender isso.